Bah, tá de noite aqui, eu não posso falar muito alto, né? Bom, a Marvel revelou o uniforme da bruxa da Lativéria, galera. E quem que é essa bruxa? A Wanda. Não tá acreditando? Vem comigo pra relembrar a história da Wanda nos quadrinhos e no cinema também. E também pra saber como é que isso tudo pode transformar a Wanda na maior aliada e ao mesmo tempo na maior fraqueza do Império do Doutor Destino. Esse vídeo vai ser bom, vamos lá. Peter aqui. E galera, não é mais rumor. Agora realmente existe um grupo de bruxas na Lativéria. Eu tava falando isso pra você, agora não é mais rumor, né? A gente tava lidando isso como rumor. E hoje a gente vai falar da primeira que eles mostraram, que pra mim é mais importante de todas, né? A bruxa que pode ser a Wanda Maximoff. Será que o Dr. Destino quer controlar a magia do caos? Então vamos falar de tudo isso e muito mais. O vídeo tá completo. Mas comenta, se inscreve no canal aqui, ó. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tô trazendo pra vocês o que tá fervilhando no mundo nerdístico como um todo. A bruxa verde da Lativéria. Bom, teve gente falando que essa bruxa verde era a Sylvie, mas eu sinceramente não acredito muito nessa teoria, galera. Eu acredito que a bruxa de verde é alguém mais próximo do Doutor Destino ou do plano dele, ok? Porque os detalhes da roupa dela indicam que ela pode estar acima na hierarquia das bruxas da Lativéria. E cara, se tem bruxa e destino na história, a minha primeira escolha é a Wanda. Exatamente, galera. A mesma Wanda que morreu em Um da Gore. Nada de variante. De verdade, eu acredito que ela é a mesma Wanda. O que você acha isso, Pedro? Bom, eu vou explicar pra vocês agora, mas antes, vamos relembrar da trajetória da Wanda no SEM, que é importante pra dar um contexto porque eu vou explicar. A Wanda nasceu com poderes, além da compreensão dela, é tipo muito poderosa. E esses poderes foram despertados justamente pela joia da mente. Certo, até aí? Então nessa fase ela estava na Hydra, ela enfrentou ali os Vingadores. No final de Era de Ultron, Mercúrio morreu e ela se tornou uma Vingadora. Depois ela se apaixonou pelo Visão, os dois planejaram lá ter uma vida em uma civil. Só que o Thanos matou o Visão e a Wanda ficou sozinha. Então assim, cara, a Wanda perdeu os pais, perdeu o irmão e perdeu o Visão. E justamente por causa disso ela perdeu o controle dos poderes e se transformou em Westview no universo particular dela, como se fosse um casulo de uma realidade própria dela, entende? Onde ela poderia ser feliz com a família dela, porque ela não aguentava mais perda, com mais caos na vida dela, entende? Caos engraçado, né? Bom, no final da série a Wanda viu que tinha feito tudo errado e libertou a cidade. Na série ela também descobriu que era Feiticeira Escarlate e ficou com o Darkhold da Agatha, o livro, né? E é aí que o problema ficou ainda maior. Aí misturou magia das trevas com os traumas não resolvidos. Percebe? Ela trouxe magia das trevas pra ela. Então essa vontade de ter os filhos de volta fez com que a Wanda tentasse roubar as variantes dos filhos dela de outros universos, né? Isso foi deixando ela cada vez mais sombria. Só que no final a Wanda percebeu que ela tinha se transformado num monstro. Foi nessa hora que a Wanda se arrependeu do que ela fez e destruiu o templo do Chthon, né? O lugar onde Darkhold foi escrito. Então a Wanda desapareceu e foi dada como morta. Bom, esse é o resumo da Wanda. Ah, então como é que ela pode ser a bruxa verde do Doutor Destino? É agora que os quadrinhos entram em cena, galera. Presta atenção. Só uma parte da vida da Wanda nos quadrinhos foi adaptada no SEM. Percebe que o SEM tá sempre adaptando, ok? E qual a parte da Wanda que foi adaptada? A Queda dos Vingadores e Dinastia M. Só que a Marvel não seguiu exatamente a mesma ordem, né? A Queda dos Vingadores é quando a Wanda se lembra que teve filhos, né? E ela perde o controle e ataca os Vingadores. A Dinastia M acontece depois da queda, quando a Wanda cria uma realidade inteira onde o Magneto é o líder e os mutantes são a maioria. Nessa realidade, a Wanda tem os filhos dela de volta. Então dá pra dizer que WandaVision é uma mistura, né? De A Queda dos Vingadores, Dinastia M e também os Visions, né? Do Tom King, que é a história onde o Visão vai viver uma vida normal com a família robótica dele. A Marvel botou, tipo, tudo isso no liquidificador lá, tirou uma receita lá e saiu WandaVision. E depois disso ela ainda foi repetitiva, cara. Fez a Wanda perder o controle mais uma vez por causa do Darkhold. Então, assim, o Multiverso da Loucura meio que adapta um pouquinho esse momento de descontrole da Wanda durante a queda. Quando ela percebe o erro, ela sacrifica pra acabar com o Darkhold e o Templo do Chthon. Mesma coisa de Dinastia M, né? Quando ela resolve acabar com os mutantes e o mundo que ela criou. Então, assim, a Dinastia M do CM é WandaVision mais Multiverso da Loucura, percebe? Tá os dois ali. Tô entendendo o paralelo das histórias aqui, né? Quadrinhos e o CM. Estão entendendo? Ah, Pedro, mas onde que entra a ligação dela e a bruxa da Lativéria? Calma, vou chegar lá pra vocês entenderem. Depois da Dinastia M, a Wanda se tornou a pessoa mais odiada pelos mutantes e foi caçada pelos próprios Vingadores, olha isso. Só duas pessoas encontraram ela depois disso. O Gavião Arqueiro e o Fera. Mas a real, galera, que nem dava pra saber se a Wanda era verdadeira, porque depois os Jovens Vingadores foram na mesma cidade e descobriram que essa Wanda era um Destinobo. E a primeira suspeita é que o Doutor Destino sequestrou a Wanda. Por causa disso, eles vão até a Lativéria pra tentar salvar a Wanda do Doutor Destino. Aí lá eles descobriram que ela perdeu a memória da vida passada dela e agora estava prestes a se casar com o Doutor Destino. E sabe qual a cor da roupa da Wanda nesse dia? Verde, exatamente. Vamos dizer que esse visual não pode ser uma pista pra bruxa da Lativéria. Você que tá inscrito, ativa o sininho também. Obrigado de coração, tamo junto sempre, galera. Até a próxima. Fui!